Olá pessoal, tudo bem com você? Olha, nesse conteúdo de hoje eu vou explicar para você qual o sentido que a Bíblia lhe ensina sobre o número 7. Deus ensina na Bíblia que o número 7 ele tem um poder. Existe um poder do sobrenatural se referindo a esse número 7. Deus fez o mundo em 7 dias. E a Bíblia explica sobre essa numeração 7. As muralhas de Jericó caíram depois de 7 voltas. O rei Naamã foi curado da lepra depois de 7 mergulhos no rio. E vários milagres foram feitos usando esse número 7. Isso é uma lenda ou até hoje algo no número 7? Existe uma espiritualidade através deste número 7. E como você discernir e aprender sobre isso? Como você saber sobre a sua espiritualidade através desse número 7? O que significa essa numeração que reflete na sua vida? É sobre esse assunto que eu quero falar hoje. Olha só, eu não sei se você já ouviu outros vídeos meus, eu explicando que eu venho de uma família de candomblé, de pessoas que seguiram uma religião que eu não quis entrar, mas conheci algumas coisas. E em terreiros de candomblé, as pessoas também utilizam o número 7 nas magias, nos feitiços. Tipo, se alguém vai fazer um trabalho para alguém, tem que pegar o nome da pessoa, escrever 7 vezes para botar no preparo. Escrever 7 vezes na vela o nome daquela pessoa para fazer aquele trabalho. Alguns feitiços as pessoas veem o resultado em 7 dias. Outros veem em 14, outros veem em 21 dias. Tudo que a feitiçaria trabalha é baseado no mundo espiritual tirado da Bíblia. Por isso que eu digo para você nos meus conteúdos que nada é por acaso. Quando a gente não sabe nada da espiritualidade, a gente acha tudo normal, como eu era assim. Eu achava tudo normal, porque eu só entendia das coisas naturais. A Bíblia lhe ensina que o homem natural, ele não sabe discernir as coisas espirituais. E por isso Deus, ele dá dons a algumas pessoas na terra, para que possa ajudar as pessoas que não têm dons ou que não procura a Bíblia, não procura Deus, para descobrir nada da sua vida. Por esse motivo, Deus capacita as pessoas que possam entender as coisas para ajudar as pessoas que não entendem essas coisas. O número 7, realmente, ele é muito forte. E na espiritualidade, você vê o agir dele depois dos 7 dias. Tipo, a primeira vez que eu soube discernir a voz de Deus falando comigo foi depois de 7 dias de jejum. Foi quando eu aprendi a ouvir a voz de Deus. E aí, depois desse 7º dia de jejum que Deus falou comigo, eu fui fazer outros jejuns e descobri sobre a espiritualidade. Crianças, geralmente, elas adoecem muito até
ela completar os 7 anos de vida. E por qual motivo? A Bíblia fala sobre as doenças e as setas malignas, e muita gente não entende a Bíblia e despreza os ensinamentos bíblicos por não entender da espiritualidade. Por esse motivo, as pessoas acham melhor desprezar, não acreditar na Bíblia. E eu digo a você que, não acreditando na Bíblia, o ser humano não adianta dizer que acredita em Deus, porque a Bíblia é um manual onde ele explica tudo o que acontece na vida de todo ser humano, em todos os sentidos. Eu escolhi aqui um versículo para explicar para você que a Bíblia fala sobre gerações. Sobre gerações. Em Provérbios 28:13, o que encobre as suas transgressões jamais prospera, mas os que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Esse versículo fala sobre as transgressões. São as nossas gerações. É isso que esse versículo nos ensina. E quem anda em terreiro de candomblé aprende muita coisa. Os meus problemas de saúde e os problemas de saúde dos meus filhos foram sempre gerados na cabeça. Problemas respiratórios. Eu criei meus filhos sempre usando bombinha. Eu tinha adenoide. E meus problemas na infância, minha mãe fala que eu tinha uma gripe incurável. E foi muito difícil a minha criação. Ela falou para mim. E uma doutora disse para ela que eu só ia melhorar depois dos 7 anos de vida. E como essa doutora acertou? E por coincidência, meu filho passou por esse mesmo problema. E o meu filho só teve saúde depois dos 7 anos de vida. E minha filha também. Os mesmos problemas. Problemas respiratórios, problemas de gripes incuráveis, que você sempre associa a gripe com um banho, ou com uma mudança de tempo, ou com uma coisa gelada. E você acha que é coincidência a minha mãe ter tido esses problemas, eu ter tido os problemas e os meus filhos ter tido os mesmos problemas, desde quando a Bíblia fala sobre as transgressões? Esse motivo, esses tipos de coisas, de doenças, que são geradas muito na cabeça, são problemas geracionais espirituais, de pessoas que veio de família de candomblé, de pessoas que veio sobre essa espiritualidade. E por qual motivo? Os problemas vêm geralmente sentido, problemas de saúde na cabeça. Problemas de loucura também. A Bíblia fala sobre a loucura. Porque as pessoas que andam em candomblé, as pessoas que andam, que têm essas tradições, elas dão a cabeça no candomblé. Elas fazem pactos com espíritos, raspando a cabeça ou fazendo algum tipo de magia, que é entregando a cabeça aos orixás. Eles entregam a cabeça. E a Bíblia fala sobre que Deus diz na Bíblia
que visitará a sua iniquidade até a terceira geração. O que é que Deus está explicando aos filhos de Deus, às pessoas que vivem na terra? Que nada é por acaso. E existe sim tratamentos espirituais, ajudas espirituais que ajudam o ser humano mudar a sua vida. Mas desde quando o ser humano acredita e busca esse tipo de entendimento espiritual? Como eu não sabia nada da espiritualidade, nem de uma parte nem de outra, porque da parte de lá eu não queria acreditar, mesmo vendo algumas coisas. Mesmo acreditando, não queria para mim. Isso a Bíblia fala que é uma cegueira espiritual. Então, quando Deus ele me pega e desvenda os meus olhos espirituais para que eu pudesse discernir o meu passado e aprender com o meu passado tudo que eu passei e que nada era por acaso, é tudo isso que a Bíblia ensina. Problemas geracionais de pais para filhos. Geralmente, quando a gente tem passado de família, quando a gente vem de uma família que teve esse tipo de idolatria que a Bíblia fala, não é só de candomblé. A Bíblia, por isso que é muito interessante você querer ler a Bíblia ou aprender ou saber do seu passado, da sua geração, de que geração você vem. Eu digo a você porque isso influi na nossa vida, na sua vida, como na vida dos seus filhos. Por isso que Deus diz que visitarei a iniquidades de pais para filhos até a terceira ou quarta geração. Isso explica que nada é por acaso. E por isso as pessoas duvidam da Bíblia por ver crianças doentes, crianças que têm problemas de loucura, crianças que não têm pecado e carrega sequelas por problemas de religião, problemas espirituais, que é o que Deus explica na Bíblia, que visita a iniquidade, porque as consequências daquela pessoa doente, de quem vai a consequência? Quem sofre com aquela criança doente ou com aquele problema? Tem pessoas que têm filhos que é aquele problema que é um pouco mental, que a criança é muito imperativa. Tem esse tipo de problema também, que tem crises, né? Existem vários tipos de doenças que, se você puxar a religiosidade do seu passado, do passado daquela criança, tem famílias que teve algum problema geracional com religião e com idolatria. E para que a pessoa possa ser ajudada por Deus, o que é que Deus ensina na Bíblia? Primeiro, a pessoa tem que identificar o problema, acreditar no mundo espiritual, acreditar em Deus. Então, tudo isso é um processo para que o ser humano busque uma cura e uma libertação espiritual. Entende? Que a Bíblia ensina que nada é por acaso. A Bíblia fala até de mortes precoces. Porque a Bíblia ensina
que a idade de um ser humano morrer é entre 70 a 80 anos. Essa é a idade certa que uma pessoa tem uma vida concluída. E por que tantas pessoas morrem antes? Tanta morte precoce. A Bíblia fala sobre isso também. Por que o filho de Davi morreu novo? Por que o filho do rei que Moisés levou o recado morreu novo? Porque Deus, ele age no outro para que Deus possa chegar a um objetivo, a um entendimento daquela pessoa que Deus existe e que o mundo espiritual também existe. É por isso que existe uma Bíblia, para as pessoas não viver na terra sem entender nada. Ou quando não quiser sofrer mais, buscar os entendimentos, que não só depende dele em si. Você não depende apenas de você. Você veio de alguma geração e é isso que você precisa entender para que você possa entender a sua vida. Por isso eu vivi tantas coisas e não entendia, porque eu queria uma coisa e não alcançava. Eu tentava uma coisa e não era como eu pensava. No meio da história, eu via que a minha vida eu não conseguia aquele objetivo que eu queria. Só que eu não buscava Deus. Eu ia levando a minha vida tudo como se fosse natural. Por isso que a Bíblia diz que os fracos e os oprimidos e o que não aguenta mais, busque a Deus para que entenda o que está acontecendo. E muitas vezes o ser humano, ele demora demais procurar esse tipo de entendimento. E aí Deus, como Deus não pode mudar mais o passado da pessoa, Deus só pode mudar do seu entendimento em diante. O passado só vai servir como lembrança, para que o ser humano veja que realmente a Bíblia não mente. É por isso que Deus, ele pede que as pessoas criem os seus filhos com uma base bíblica, com um ensinamento, porque mesmo que ele desvie, ele tem um entendimento. E quando ele desvia da fé, ele vai saber discernir quando algo der errado na vida dele. E não levar a vida como se não existisse, como muitas pessoas levam. Como se as coisas não existissem e só acredita realmente naquilo que vê. Porque o mundo espiritual a gente não consegue ver. A gente apenas pode sentir e aprender com a Bíblia, que nada é por acaso. Por isso eu tive doenças na cabeça, cheguei ao estágio da loucura. Meu filho também teve doenças ainda na infância e minha filha também. E minha mãe também. A minha avó, ela enterrou 14 filhos. A minha mãe enterrou 10 filhos. E quando eu tive o meu primeiro filho, minha mãe mandou eu me preparar para enterrar. Porque ela já sabia que a geração que ela vinha, os primeiros filhos não se criava. Então, o que isso ensina para mim? Que Deus já começou a agir na minha história desde lá. Que eu nunca enterrei um filho meu. Então, de lá para cá, já existia um mover espiritual. Porque o meu filho teve livramento no dia que nasceu até hoje. Foram vários livramentos que eu ainda vou explicar aqui para você em outros conteúdos. Como eu também tive vários livramentos de morte. Então, quando Deus começa a explicar para você
cada um dos motivos, como foi, é que você entende que nada aqui na Terra é por acaso. E tudo existe uma espiritualidade. Depois dos 7 anos, a criança, ela passa a ter uma saúde melhor. E você acha que isso é normal? Não é normal. É a gente querer entender as nossas transgressões. É isso que Deus diz. Busque as suas transgressões para que você possa deixar o pecado, entender da espiritualidade, para que Deus possa agir na sua vida e com a sua ajuda, fechando as brechas para que o mal não consiga agir na nova geração. É isso que Deus ensina. Porque Deus não pode passar por cima das regras que Ele mesmo criou. É sobre isso que Deus fala na Bíblia. Como Deus não pode passar por cima das regras, Ele vai dando apenas livramento, enquanto aquele ser humano não tem o entendimento de fechar as brechas e fica buscando ajuda de todo jeito. Tem pessoas que ela anda na igreja e anda no candomblé. Quando ela se vê desesperada, com alguma coisa de saúde, com alguma sequela do filho, ela vai para o candomblé, porque ela vê resultado. E ele não sabe o porquê aquilo acontece, porque não busca Deus da forma direito que Deus quer. Porque Deus, Ele não é religião. É nós que temos que entender sobre a espiritualidade, para que a gente possa mudar a nova geração, para que não tenha transgressões. Porque é isso que Deus diz nesse versículo, que tem que deixar as suas transgressões com o entendimento para que alcance a misericórdia, para que alcance um milagre. Um milagre não é feito do nada, sem a pessoa saber nada. Porque se isso acontecer, provavelmente o inimigo vai conseguir setar novamente a matéria do ser humano, a carne do ser humano. E Deus vai fazer milagre direto, o mesmo milagre, se a pessoa não busca esse entendimento espiritual. Por isso Deus capacitou medicina, capacitou tudo e deixou o livre-árbitro. Sendo que com os pecados, os problemas geracionais nunca são quebrados. É isso que Deus ensina na Bíblia. E que nada é por acaso. Eu tive mais saúde depois de 7 anos. E no decorrer dos meus pecados, os problemas foram se gerando novamente, até o ponto de eu adquirir a asma, até o ponto de eu tomar remédio por 20 anos para dormir. Então veja que Deus não é algo que você deixe para querer entender em último plano, e sim assim que você aprenda que a espiritualidade é algo necessário. O espiritual, ele domina mais do que a nossa vida. Porque a vida das pessoas, elas vão para frente e vão para trás. Tantos casais não conseguem ficar casados. Tem tantas pessoas separadas e divorciadas no mundo. Sem entender as suas transgressões e sem entender como o mundo espiritual se movimenta. É por isso que o mal, ele consegue separar tantos casais e tantas coisas ruins acontecem. E as pessoas passam a achar melhor viver como se tudo fosse natural, pela dificuldade de entender o espiritual. Por isso que a Bíblia diz que o homem natural, ele não sabe discernir as coisas espirituais, a não ser com uma ajuda. Porque esse dom da espiritualidade
quando Deus vê que aquele ser humano, ele aprendeu e começa a liberar a sabedoria, é quando Deus dá uma missão para que ele possa ajudar as pessoas a querer buscar. E isso você tem que acordar para você ver que criança não vive adoecendo à toa. Por isso esse versículo fala que quem não... Eu vou ler novamente para você entender. O que esconde as suas transgressões jamais prospera, mas o que confessa e deixa alcançará misericórdia. Porque as pessoas tentam prosperar e não conseguem. A vida vai para frente e vai para trás, ou fica girando num barquinho sem a pessoa ver uma melhora financeira, gastando com medicina ou sem passar de fase. Muitas vezes por conta das nossas transgressões. É isso que esse pequeno versículo aqui lhe ensina. E é isso que eu quero passar para você. Que o número 7, que a Bíblia se refere tanto, até hoje ele tem poder. Não é apenas histórias bíblicas. Por que crianças adoecem tanto até os 7 anos? Por que casais passam por crises de divórcio ou de separações no 7º ano do casamento? Por que os terreiros de candomblé usam o número 7 para adquirir resultado na vida das pessoas? Para obter aquilo que ela quer. Por que é usado o número 7? Porque o 7 é referência na Bíblia. Deus fez o mundo em 7 dias. Ele já quis lhe dar uma aula que nada é feito num dia só. E que não adianta o ser humano querer orar apenas quando quer. E achar que vai ter um tratamento espiritual. Orando quando quer, sem ter uma rotina de orar diária. Sem ter uma busca bíblica para entender a sua própria vida. Porque muitas vezes você não entende a sua vida. Porque você não sabe da vida do seu antepassado. Tipo, meu esposo não sabia que a avó dele dançava em terreiro. Ele não sabia. Porque era a avó dele, não era a mãe dele. Então veja que quando Deus diz, visitarei a iniquidade, a sua iniquidade até a 3ª geração. Então muitas vezes o filho adoece para que o pai acorde, para que a mãe acorde. Um neto nasce com doenças para que aquelas pessoas busquem a Deus, para ela entender da espiritualidade. Se você lê a Bíblia, você vê que Deus lhe ensina sobre doenças e espiritualidade, do começo ao fim da Bíblia. Então nada é por acaso. E é você que tem que querer aprender para que mude tanto a sua vida como a vida da sua nova geração. Seus filhos, seus netos. Porque a vida não é esse parque de diversões que as pessoas pensam. Pode até ser por um tempo. Mas chega um tempo que a ficha começa a cair. Que nada foi por acaso. E as pessoas levam a vida como se o mundo espiritual não existisse. Só existisse o material. O que a gente pode pegar. O que a gente pode provar. Eu fico encantada com Deus por observar esses detalhes. Que Deus soube fazer tão bem feito as coisas que nem todos acreditam. É para aqueles que realmente querem acreditar. Por isso, um discípulo perguntou, Jesus, por que você fala tanto em parábolas? E Jesus disse, porque não é dado a todos os segredos do reino do céu. Então veja que nada é por acaso. Nós temos que querer
para não ser enganados, ou por religião, ou enganados apenas por não crer. Dizer eu não acredito. Aí complica para Deus, entrar naquele entendimento quando uma pessoa duvida. Tá certo? Eu peço para você que deixe o seu like e o seu comentário. E que você queira assistir outros vídeos para você entender sobre a espiritualidade. Porque nada aqui na Terra é por acaso. Tudo existe uma explicação espiritual. E é Deus que mandou escrever a Bíblia para ajudar as novas gerações. Então, como Deus pode ajudar se você não crê no mundo espiritual? Você é um ser espiritual em uma matéria. Então, como funciona o mundo espiritual? O que Deus quer ensinar na Bíblia? Deus não fala na Bíblia no cérebro do ser humano. Fala nas emoções, nos sentimentos. Então, não adianta dizer que acredita em Deus e desprezar todos os ensinamentos de Deus. Tá certo? E até o próximo vídeo.